Olá, minha saudação a todas as pessoas que acompanham as atividades da Jornada Internacional de Direito, com esta chamada tão significativa, particularmente para nós gaúchos, da União pelo Rio Grande do Sul. Tem um significado muito grande para todos nós, essa atenção, esse cuidado, esse acolhimento para com as gaúchas e gaúchos de todas as querências, como dizemos aqui, por parte das brasileiras e dos brasileiros. Então, de minha parte, desde logo, palavras de gratidão, de reconhecimento e a manifestação de que é exatamente esse esforço nacional, esse dar as mãos em torno da população do nosso estado, nesse contexto de calamidade, que nos estimula, nos fortalece e nos leva a enfrentar os tantos desafios vividos pelo Rio Grande do Sul, em termos de atendimento e de proteção às pessoas, da necessidade de investimentos em moradias, na recuperação das escolas, da infraestrutura rodoviária e aeroportuária, enfim, em todas as dimensões para as quais se voltar os olhos, nós vamos encontrar necessidades e oportunidades. Portanto, repito, nesta primeira parte da minha modesta fala, a expressão de reconhecimento e o muito obrigado pelo tanto que o Brasil tem feito pelos Pampas, pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer de maneira muito afetiva e com grande manifestação pessoal de gratidão pelo convite que recebi para participar nesse formato da Jornada Internacional de Direito. Considero uma oportunidade, embora as limitações pessoais, de abordar um pouco daquele que tem sido o foco da atuação que desenvolvo e que o Sistema Tribunal de Contas do Brasil desenvolve em relação a um controle externo cada vez mais proativo, efetivo, capaz de ir ao encontro dos grandes cometimentos fixados na Constituição Brasileira de 1988 para os atuais 33 tribunais de contas do país. Há uma musculatura institucional muito robusta no Brasil em defesa, em prol da atuação independente, efetiva, eficaz dos órgãos de controle. Isso é preciso reconhecer-se, desde logo, como uma premissa básica para qualquer raciocínio que se venha a fazer. Certamente que há oportunidades de melhoria. O próprio sistema de controle externo, em particular a Atricom, defendeu e continua a defender aprimoramentos nesse processo, inclusive no modelo da composição dos órgãos, na sua atuação. Temos destacado a necessidade de se estabelecer no plano normativo, por exemplo, mecanismos que vão aprimorar e vão qualificar ainda mais a atuação dos órgãos de controle, como, por exemplo, a instalação, a aprovação de uma lei de âmbito nacional no tocante à processualística dos tribunais de contas, apenas para ilustrar. Mas coloco essas referências justamente como considerações laterais, na medida em que estou aqui destacando a importância que os órgãos de controle adquiriram a partir da Constituição de 1988 e a responsabilidade que detém na concretização dos direitos fundamentais estabelecidos na Lei Maior da República. Toda e qualquer política pública passa, como nós sabemos, pelo orçamento, pela votação a partir da iniciativa de lei reservada ao Poder Executivo, nas casas parlamentares,
definindo quais são as prioridades a partir do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais. Mas para concretizar esses direitos, então, é preciso que essas políticas públicas estejam sintonizadas com o próprio texto constitucional, com a legislação e a responsabilidade dos órgãos de controle, não sendo a de definir as escolhas, porque elas cabem acertadamente no regime democrático a quem investido legitimamente pelo voto popular, cabe aos órgãos de controle aferir, sindicar se essas estipulações legais foram cumpridas, se atingiram os seus objetivos, se as entregas feitas à população nos diferentes entes federativos dialogam com o disposto nos orçamentos, que, aliás, lembrando, como sempre é oportuno lembrar, do ministro Carlos Aires Brito, é o orçamento, possivelmente, se pudermos estabelecer uma espécie de gradação de importância, embora haja uma certa preocupação em se falar nesses termos, mas é o orçamento público, por certo, a lei mais importante do país, em cada ente federativo, claro, depois da Constituição. Porque tudo, a rigor, deve passar pelas balizas da legislação orçamentária, inclusive pelo seu papel relevante no processo de planejamento. E é nesse contexto da atuação dos tribunais de contas em respeito à legitimidade democrática, fazer essa análise que vai, como nós sabemos, e já é lugar comum dizer-se isso, para além da análise de natureza legal, de avaliação de conformidade, apreciando, sim, o desempenho, a realidade material, as entregas feitas à população a partir dos tributos arrecadados das pessoas, das empresas, no contexto da legislação vigente. E os tribunais de contas, eles têm, digo isso com grande satisfação, se movimentado exatamente nesta quadra do século XXI, em sintonia com os avanços científicos, tecnológicos, procurando devolver à sociedade um serviço que tenha a natureza cada vez mais qualitativa, para que a população saiba efetivamente o que se fez daquelas verbas arrecadadas e, por isso, um olhar cada vez mais intenso dos órgãos de controle também para a arrecadação. Tínhamos, durante muito tempo, um esforço muito concentrado no gasto público e é preciso, como temos feito, inclusive, a partir do ano passado, com uma nota recomendatória da Tricom, olhando, por exemplo, para a dimensão dos chamados gastos tributários, das desonerações, dos incentivos fiscais, sua dimensão financeira, sua expressão no plano do orçamento e os benefícios entregues à sociedade que justificaram a sua concessão, seja à guisa de aumento do número de empregos, de desenvolvimento microrregional, de políticas setoriais. Aí não se está questionando as escolhas do legislador, mas sim procurando analisar a exata conformidade entre exatamente aquilo que se estabeleceu como motivação para esses incentivos e o que efetivamente está sendo devolvido em termos de contraprestações, por assim dizer. E se nós formos olhar o nascedouro do Tribunal de Contas brasileiro, o Tribunal de Contas, como foi a sua primeira dicção lá no artigo criador, que é o decreto 966-A de 1890, nós vamos verificar que, durante um determinado período de tempo, essa atuação foi evoluindo para um viés com forte presença de natureza formal. E a inflexão se deu com vigor a partir de 1988, onde, em alguma medida, respeitadas as diferenças históricas, o contexto da administração pública brasileira de mais de um século atrás e agora, nós vamos verificar um pouquinho, em certa medida, de volta às origens, quando se mergulha na exposição de motivos estabelecida por Rui Barbosa
para justificar a criação desse tribunal, num longo passeio pelo direito comparado, como fez aquele que é o patrono dos tribunais de contas brasileiros, Rui Barbosa. Então, com a Constituição de 1988, o empoderamento foi significativo, e agora, ou pelo menos mais recentemente, com os avanços da tecnologia, com o uso da inteligência artificial, os BIs, os robôs já em aplicação por muitos tribunais de contas, nós conseguimos estabelecer um processo de acompanhamento da gestão pública, para além do controle, que não é mais prévio, evidentemente, e nesse sentido de ser condição para a prática do ato administrativo absolutamente inaceitável, ainda mais na dinâmica, na velocidade das demandas da população, mas se ele não é prévio no sentido clássico da expressão, ele precisa e pode ser preventivo. Dessa maneira, os tribunais de contas têm atuado muito com o manejo de tutelas inibitórias, tutelas de urgência, têm estabelecido um processo de orientação cada vez mais intenso, acreditando, como acreditamos, que essa atuação de natureza preventiva é muito mais eficaz, vai ao encontro do interesse do gestor de boa-fé, que encontra no órgão de controle um aliado. É claro que nós não queremos e não podemos nos substituir ao administrador e nem ao próprio controle interno, cada um com o seu papel. Aliás, um parênteses para o controle interno. Temos ainda muito a avançar na administração pública brasileira, em particular dos municípios de menor porte, para que o que consta lá no artigo 74 da Constituição seja materializado. A Lei Maior da República foi muito generosa também com o controle interno. Lhe reservou uma série de atribuições relevantes, não apenas em colaboração ao controle externo, mas na avaliação, por exemplo, do desempenho das políticas públicas, dos resultados alcançados, e isto, no mais das vezes, não vem acontecendo. Mas eu dizia, nós não podemos e não queremos nos substituir ao administrador, mas lembrando novamente de Carlos Aires Brito, podemos estar ao lado, contribuindo para o bom governo, para a boa gestão. E nesse sentido, outro mecanismo que tem se, digamos assim, viabilizado com grande ênfase no âmbito dos órgãos de controle é a chamada resolução consensual das controvérsias, através dos mais variados mecanismos, experiências já de alguns anos de tribunais de contas com os termos de ajustamento de gestão, vem agora avaliando essa atividade mais dialógica e implementando através de mesas técnicas, como temos em tribunais de contas. A Atricom, já há algum tempo, editou uma nota recomendatória induzindo os tribunais de contas brasileiros a atuarem nesse sentido, claro, sempre respeitada a moldura constitucional e legal, não se cogita de concessões que comprometam o interesse público. Mas a efetividade do controle, a contraprestação legítima que a sociedade espera, passa por mecanismos, não necessariamente aqueles tradicionais. Precisamos avançar, precisamos, digamos assim, levar em conta o momento vivido pelo país e pelo mundo, as mudanças que ocorrem. A própria alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro vai ao encontro dessa perspectiva de se evitar, inclusive, que os gestores de boa-fé, vocacionados para a função pública, delas se distanciem por conta de receio, de medos, de um aspecto, como já mencionou o presidente do TCU, o ilustre ministro Bruno Tantas, de presunção assim, de uma espécie de infantilização da administração pública. Não queremos o apagão das canetas. Na verdade, para superar esse quadro, é importante que a própria administração pública se estruture de um lado, através de controladorias, de procuradorias que tenham uma atuação ativa na vida da administração e não apenas no exercício do contencioso ou na resolução de questões já consolidadas. Então, essa atuação de natureza consensual que ganha força nos tribunais de contas brasileiros, inclusive no TCU, com a criação de uma secretaria especializada, já vem dando mostras da importância da sua
implementação. E, aliás, se nós formos olhar no texto constitucional, no preâmbulo da Carta de 1988, nós vamos ver que a resolução consensual das controvérsias é também um veio colocado lá no primeiro texto da Constituição brasileira, não apenas para o espectro das relações internacionais, mas também, como diz lá a Constituição, na ordem interna. E esse tem sido um trabalho muito importante dos tribunais de contas brasileiros, procurando, na medida do possível e respeitadas as competências, como sempre insisto, atuar colaborativamente com a gestão. O controle não se justifica por si mesmo, ele se insere num contexto da gestão e da própria governança. Então, essa é uma linha de atuação do controle externo moderno que vem sendo incentivada no sistema, pela própria Atricom, no âmbito do marco de medição de desempenho, cada vez mais temos procurado fazer análise de natureza qualitativa. Esse marco de medição, conhecido como MMDTC, que se vocaciona justamente a estimular a melhoria do controle externo brasileiro, e assim tem conseguido ao longo de mais de uma década, com a adesão dos 33 tribunais. E isso é significativo porque, não sendo algo imposto, já que nós não temos nenhuma instância superior do ponto de vista normativo no controle externo, claro, a baliza é a Constituição e o conjunto das leis, mas havendo essa horizontalidade em relação ao controle, é importante que essa articulação feita pela Atricom e por outras entidades do sistema caminhe nesse sentido, e o MMDTC expressa bem essa atuação de muitos resultados. E com isso, então, vamos estimulando a avaliação das políticas públicas pelos tribunais de contas. Esse é um viés importante dentro desse contexto que procurei mencionar. Um olhar, uma preocupação, eu diria, com a necessidade de uma atualização das normas financeiras, em particular da Lei 4.320, e que continua válida, importante, vigente, como nós sabemos, mas que merece uma atualização, considerando o fato de ela já estar completando ou ter completado 60 anos, e também dentro de uma realidade orçamentária diferente, onde a presença do Poder Legislativo, através das diferentes formas de emendas, impacta na execução orçamentária e no próprio planejamento de médio e de longo prazo do país. É importante que o controle participe dessas discussões, ofereça subsídios às suas contribuições para o aprimoramento de todos os processos. Também uma preocupação importante no âmbito do controle envolve o exercício das competências concorrentes entre, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que já tem mais de 130 anos da sua instalação. Isso aconteceu em 1893, conforme nós sabemos, pela força, pela determinação do ministro da Fazenda, Cerzedelo Correia, e com os tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por isso, tem também a Atricom com o TCU um acordo de cooperação, ao qual já aderiu a grande maioria dos tribunais brasileiros, para que nós possamos dar cada vez mais efetividade no acompanhamento da aplicação de verbas transferidas, por exemplo, via convênios entre a União e os estados, a União e os municípios. Isso vai se revelar particularmente importante, já sendo posto em prática de maneira efetiva no caso do Rio Grande do Sul, agora com um grande aporte de recursos extraordinários, por assim dizer, da União, para os investimentos necessários a, pelo menos, mitigação dos efeitos da enchente, da pandemia, ou melhor dizendo, da calamidade aqui no nosso estado. Isso é muito importante para que se dê a tranquilidade ao cidadão de que, mesmo num contexto como esse, onde há necessidade de soluções céleres, ágeis, se tenha o cuidado com a boa aplicação das verbas e, sobretudo, com a máxima transparência. Aliás, em se tratando de transparência, está aqui um outro eixo muito importante da atuação dos órgãos de controle externo, que desde o advento da lei e antes com a própria lei da transparência, vem não apenas se qualificando
para um processo cada vez mais dialógico com a população, da própria instituição com a cidadania, criando canais, não apenas as unidades de atendimento previstas na legislação, mas melhorando as suas ouvidorias e corregedorias, né? Agora com um projeto de fortalecimento da comunicação institucional dos tribunais de contas através do projeto Comunica, que tem a participação de 29 tribunais brasileiros na construção de, digamos assim, soluções alternativas cada vez mais dialógicas entre os órgãos de controle e a sociedade e abrindo essas possibilidades de recebimento também de demandas, de questionamentos, de contribuições. E um outro fator fundamental nesse processo é o estímulo à transparência ativa através do Programa Nacional de Transparência Pública, o PNTP, que já vai agora para o seu terceiro ciclo, na maior avaliação dos portais de transparência de todo o país, a partir de um modelo previamente elaborado, de um guia que é de conhecimento público e que serve de referência para as avaliações. Aliás, o PNTP é certamente uma das grandes contribuições do controle externo, não na dimensão fiscalizadora, controladora, estrito senso, mas indutora de boas práticas, e esse é um papel importante que nós temos procurado estimular e desenvolver em relação a colocar-se, como disse Norberto Bobbio, a administração pública em público. E no tocante, voltando um pouco rapidamente, até porque o tempo é limitado, as políticas públicas, é importante ressaltar exatamente a preocupação com a avaliação dos resultados. Eu costumo me valer muito da política pública da educação para fazer algumas ilustrações, mas isso vale para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública, enfim, para todos aqueles grandes eixos de atuação do poder público, seja prioritariamente por um ou por outro ente da federação, mas e que envolve necessariamente um regime de articulação e de cooperação no âmbito federativo. Por exemplo, no caso da educação, exatamente verificar-se se todas as meninas e todos os meninos estão na escola, na idade certa, aprendendo, se há ações que previnam o abandono e a evasão, e aí entram elementos importantíssimos e básicos, como o cuidado com a alimentação escolar suficiente, balanceada, com o transporte escolar, com a segurança no ambiente das unidades de ensino, com o abastecimento de água potável, que é algo tão essencial e que ainda falta para cerca de 800 mil alunos da educação básica que estudam em escolas públicas. Esse olhar é o olhar que move o controle externo brasileiro, que tem nos estimulado cada vez mais a atuar em prol da concretização dos direitos fundamentais, com capilaridade, contando, como contam os órgãos de controle, com equipes multidisciplinares, dotadas de conhecimentos, de experiências nas mais diversas áreas. Aliás, a qualificação dos tribunais brasileiros é tamanha que o Brasil, através do Tribunal de Contas da União, passou a integrar e vai atuar doravante no Conselho de Auditores da ONU, em substituição ao Chile, a partir de uma escolha unânime que se deu no âmbito da Organização das Nações Unidas, e onde é importante ressaltar não apenas auditores do TCU, mas dos TCEs e dos TCMs, enfim, dos tribunais brasileiros. Esses auditores vão participar desse projeto, e foi também um reconhecimento do próprio TCU a qualificação dos quadros técnicos dos demais tribunais de contas brasileiros. Então, num ambiente, numa atividade, num evento que trata do direito, falar-se de tribunais de contas é importante porque, em boa medida, tudo aquilo que permeia a atuação do poder público em relação à matéria orçamentária, à matéria financeira e outras correlatas, passa pela atuação desses organismos, como eu disse inicialmente, muito fortalecidos no plano institucional pela Constituição de 1988 e que tem procurado fazer jus, exatamente sem
ignorar a necessidade de aprimoramentos e melhorias, procurado fazer jus exatamente a esse conjunto de valências asseguradas pela Lei Maior da República e o fazem, eles, por seus membros, ministros, conselheiras, conselheiros, titulares e substitutos, por um órgão do Ministério Público de Contas extremamente atuante, competente, o fiscal da lei, mas com uma atuação muito ativa no âmbito do controle, e pelas auditoras e auditores de controle externo e todos os quadros que precisam ser destacados e homenageados porque formam um grande conjunto de atores institucionais na defesa da boa gestão, da boa governança, da eficiência, da efetividade, da eficácia das políticas públicas. Não vamos abrir mão do controle de legalidade, porque esse é um espectro e um aspecto essencial da nossa atuação, mas o importante é reafirmar à sociedade brasileira que a nossa atuação pode, deve e tem ido além dessa dimensão, visualizando o conjunto da administração pública do ponto de vista do desempenho, muito aferido através das nossas auditorias operacionais, mas não exclusivamente porque os mecanismos são múltiplos. E também nos colocando à disposição, porque é importante relacionar-se com humildade para receber as críticas, as contribuições. No caso da Atricom, fizemos um planejamento estratégico que pela primeira vez, ao longo da sua história, incorporou no conjunto dos debates também atores, digamos, externos ao próprio controle para ouvir, para apreender as suas demandas, as suas preocupações, as suas análises críticas, e com isso a Atricom vai balizar a atuação dos próximos anos, já a partir deste, com esse olhar aberto, arejado. O nosso propósito não é outro a não ser dar cumprimento da melhor maneira possível à nossa missão constitucional. Eu agradeço pela oportunidade, parabenizo a organização da Jornada Internacional de Direito por essa programação rica, agradeço por essa oportunidade, pela compreensão com o nosso atual estado de coisas no Rio Grande do Sul, e oxalá possamos nos encontrar pessoalmente numa outra oportunidade. Mas deixo aqui reafirmado o compromisso pessoal e posso dizer sem medo de errar das instituições, dos órgãos de controle com a defesa do regime democrático, com a concretização do princípio republicano, que, como gosto de dizer, está lá no preâmbulo da Constituição, sintetizado na busca do bem de todos. O Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas trabalham pela concretização, na moldura das suas competências, pela concretização do bem de todos. Muito obrigado.